Continuando o 6º capítulo da primeira parte do livro Memórias de um Suicida, temos: de nossas arquibancadas, rodeados de lanceiros como prisioneiros do pecado que em verdade éramos, tivemos a inédita e grata surpresa de assistir ao desenrolar das narrativas escolhidas em movimentações na faixa flamejante que do alto descia, iluminando a mesa e o recinto. Se havia referência à personalidade inconfundível do mestre de Nazareno, era a reprodução de sua augusta imagem que se desenhava, tal como cada um se habituou a imaginá-lo no âmago do pensamento desde a infância. Se recordavam seus feitos, sua vida de exemplificações sublimes, seus gestos inesquecíveis de protetor incondicional dos sofredores. Além, o víamos tal como o texto evangélico o descrevia, bondoso e amoroso, distribuindo fragrâncias de seu manancial de amor e das virtudes divinizadas de que era excelso relicário. Aos pobres e sofredores, aos cegos e paralíticos, aos lunáticos, aos loucos e aos leprosos, aos ignorantes e às crianças, aos velhos e aos de boa vontade, aos pecadores e às adúlteras, aos publicanos, aos samaritanos, aos doutores, aos desesperados e aflitos, aos doentes do corpo e do espírito, aos arrependidos como aos próprios crentes da sua doutrina de luz e aos seus próprios apóstolos. Enquanto o presidente, que não enxergava com olhos materiais esses quadros majestosos que se elevavam da sua leitura e do comentário feito, mas sentia as vibrações harmoniosas e enternecidas que os produziam comoverem a sua sensibilidade, ia repetindo e comentando as encantadoras e inesquecíveis asserções que tantas lágrimas enxugaram através dos séculos. Tantos corações sequiosos têm desalterado, tantas e tão angustiosas incertezas hão transformado na serenidade de uma convicção sólida e inquebrantável. Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Bem-aventurados os que choram e sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois, vós, que agora chorais, porque rireis. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se arrependa. O Filho de Deus veio buscar e salvar o que havia perdido. Das ovelhas que meu Pai confiou, nenhuma se perderá. Se queres entrar no reino de Deus, vem, toma a tua cruz e me segue. Jesus Cristo, o Novo Testamento. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde a mim, vós que sofreis, e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem,
pois que também a eles os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a pedem. Seu poder cobre a terra e toda a parte, junto de cada lágrima. Ele colocou um bálsamo que consola. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, comunicação do Espírito de verdade. E era um desfilar empolgante de cenas, das quais o Consolador amável se destacava irradiando convites irresistíveis a nós, réprobos, sofredores e desesperançados, enquanto o orador rememorava as divinas ações por ele praticadas. Silêncio religioso presidia as arquibancadas, arrepio de emoções desconhecidas acendia nas profundezas sensíveis dos nossos espíritos atribulados e tristes, uma alvorada de confiança, prelúdio prometedor de fé que deveria nos impulsionar para os trabalhos da salvação, suspensos pelos interesses do ensinamento poderosamente sedutor. Olhávamos embevecidos aqueles quadros sugestivos, criados momentaneamente para nossa elucidação, e nos quais destacávamos o Nazareno socorrendo os desgraçados, enquanto as palavras afetuosa do orador, envolta nas ondas fluídicas ainda mais doces do pensamento caridoso dos seres angélicos que nos assistiam, instruía ternamente com entonações que repercutiam até o âmago do nosso espírito sequioso de consolo, como imprimindo em seus refolhos para sempre a imagem incomparável do médico celeste que nos deveria curar. Então sentimos, pela primeira vez desde muitos anos, a esperança descia seus mantos de luz sobre nossas almas escurecidas pelas trevas do desânimo e da ímpia descrença. De súbito, brando, angustioso, de suprema desesperação, feriu a majestade do religioso silêncio que abençoava o cenáculo. Um dos nossos míseros pares, justamente aqueles a quem denominávamos retalhados, durante o cativeiro no Vale Sinistro, por conservarem no corpo astral as trágicas sombras do esfacelamento do envoltório carnal sobre as rodas de pesados veículos de ferro, e cujo estado de incompreensão e sofrimento muito grave exigiu o auxílio humano a fim de ser suavizado, esperando receber também o alívio aos ferozes padecimentos que o exasperavam, se arrastou de joelhos ao solo e suplicou por entre lágrimas tão pungentes que sacudiram de compaixão as fibras dos circunstantes, como outrora teria feito os desgraçados em presença do meigo Rabi da Galileia. Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, compadecei-vos também de mim. E creio, Senhor, e quero a vossa misericórdia. Não posso mais. Enlouquecido no sofrimento, socorrei-me, Jesus de Nazaré, a mim também, por piedade. Há um sinal de Alceste e Romeu. Os bondosos enfermeiros ampararam-no, conduzindo-o ao médium, uma senhora ainda jovem, delicada de tamanho e de feições, e que na véspera se comprometeu ao magno desempenho, quando das investigações
dos obreiros do Instituto para conseguirem a reunião. 2 médicos responsáveis pelo espírito em questão acompanharam-no, estabelecendo sua ligação com o precioso veículo e também a este dispensando a mais desvelada assistência, a fim de que nenhum contratempo sobreviesse. Então a cena atingiu a culminância mais patética e ao mesmo tempo mais sublime que se possa imaginar. Apossando-se de um aparelho carnal que piedosamente por momentos lhe emprestavam, no intuito cristão de beneficiá-lo por ajudá-lo a conseguir alívio, o desgraçado suicida sentiu em toda a sua plenitude a tragédia que havia há longos anos o seu viver nas trevas do martírio inconcebível vinha experimentando, pois tinha agora ao seu dispor outros órgãos materiais nos quais suas vibrações ardentes e tempestuosas, esbarrando brutalmente, voltavam plenamente animalizadas para produzirem no seu torturado corpo astral repercussões minuciosas do que foi passado. Gritos lancinantes, grunhidos macabros, terrores satânicos, todo o pavoroso estado mental que arrastava. Ele refletiu sobre a médium, que traduziu tanto quanto as forças do sublime dom que possuía o permitiram, para os circunstantes encarnados ali presentes, a assombrosa calamidade que o túmulo encobria. Enlouquecido, vendo sobre a mesa os fragmentos em que se converteu seu desgraçado corpo de carne, por ele próprio atirado sobre as rodas de um trem de ferro, pois seu inacreditável estado mental o fazia ver, por toda parte, o mal que existia em si mesmo, chagas que violentava sua consciência, arrebatou a jovem médium em agitações penosas e, deslumbrando-se sobre a mesa, pôs-se a reunir aqueles mesmos fragmentos, tentando reorganizar o corpo que via cheio de horror, externamente disperso sobre os trilhos, presa dramática de uma das mais abomináveis alucinações que o além-túmulo costuma registrar. Vulnerado pelos fogos da inconcebível tortura do réprobo, a estampar a realização de assertiva severa do Evangelho, e sereis atirados nas trevas exteriores, onde chorareis e rangereis os dentes. A infortunada ovelha desgarrada, que desdenhou ouvir a advertência do prudente e sábio pastor da Galileia, ia nervosamente apanhando papéis, livros e lápis que se achavam dispostos sobre a mesa, à disposição dos psicógrafos, e neles, julgando reconhecer as próprias vísceras esfaceladas, ossos triturados, carnes ensanguentadas, o coração e o cérebro, reduzidos a montículos repugnantes, mostrava-os chorando convulsivamente ao presidente da reunião, a quem enxergava com facilidade, suplicando sua intervenção junto a Jesus Nazareno, já que tão bem o conhecia, para remediar sua alucinadora situação de se sentir assim despedaçado e se reconhecer e se sentir vivo. Nervoso, irrequieto, excitadíssimo, o dantesco prisioneiro dos tentáculos malvados do suicídio gargalhava e chorava ao mesmo tempo, suplicava e gemia, estorcia-se e ululava, expunha sufocado em lágrimas afogueadas pelo martírio, o drama incomensurável que para si mesmo criou com o suicídio, o remorso inconsolável de preferir a descrença em que viveu e morreu à conformidade conselheira e prudente frente às penas da adversidade, pois reconhecia agora, tardiamente, que todos os dramas que sua vida terrena apresenta são meros contratempos passáveis, contrariedades banais, comparados aos monstruosos sofrimentos originários do suicídio, cuja natureza e intensidade nenhum ser humano,
Mesmo um espírito desencarnado é competente para avaliar, uma vez que não as tenha experimentado. O presidente, a personagem principal da mesa, a quem tutelares invisíveis amorosamente inspiram, comovido, fala-lhe piedosamente, consola-o, apontando a luz sacrossanta do Evangelho do Mestre Divino como o recurso supremo e único capaz de socorrê-lo, afiançando-lhe ainda, com sua palavra de honra, a qual não tem dúvida em empenhar, tal a certeza do que afirma, a intervenção do médico celeste que proporcionará alívio imediato aos estranhos males que o afligem. Eleva então uma prece singela e amorosa, depois de convidar todos os corações presentes a galgar com ele o espaço infinito, em busca do seio amorável de Jesus, para a súplica de mercês imediatas, para o desgraçado que precisa serenidade, a fim de apagar da mente a visão macabra com que os próprios delitos fustigam a sua alma e a continuação da vida, as quais pretendeu aniquilar com a deserção pelos atalhos do suicídio. Vamos continuar no próximo.